Olá, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus seja derramado em seu coração. Eu entrei aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus, e se você gosta da palavra de Deus e quer aproveitar para ler comigo alguns textos, né? E eu estou aqui em Mateus capítulo 18, e o tema deste capítulo diz o seguinte: o maior no reino dos céus. Será que existe no reino dos céus maior ou menor? Será que existe daqueles que seguem a Cristo o menor ou maior? Aqui o tema de Mateus 18 diz o maior do reino dos céus. Quem será o maior no reino dos céus? Será um cara muito rico? Será um grande pastorzão que anda de jatinho, que anda de helicóptero, que tem mansões de 35 milhões? Será que é este o maior no reino dos céus? Quem será o maior no reino dos céus? Né? Nós queremos ler aqui, mas eu queria que você desse também o seu palpite. Quem será o maior no reino dos céus? Será aquele cara famoso, aquele pregador que viaja o mundo inteiro, aquele dono de igrejas, né? Tem os donos de igreja, né? Você sabe muito bem que nós temos aí proprietários de igrejas, né? As ovelhas são deles, não são do Senhor, as ovelhas são deles, né? Então, quem será o maior no reino de Deus? Né? Eu queria que você dissesse aí comigo, o maior do reino dos céus, quem será ele? Né? Então aqui em Mateus capítulo 18 diz o seguinte: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Olha que interessante. Quem é maior no reino dos céus? Os discípulos estavam curiosos, né? Eles queriam saber quem era o maior, porque na concepção deles existia um grande no reino dos céus, existia alguém super importante no reino dos céus, existia um maior, né? E se existia o maior, também existia o menor, existia o pequeno, o médio e o grande. Aí existia uma hierarquia de patentes, né, para o reino dos céus. E Jesus, chamando-os, um menino o pôs no meio deles. Eles queriam saber quem era o maior no reino do céu. E talvez eles estivessem pensando que fosse Nicodemos, o homem culto, ou fosse qualquer outro chefe da sinagoga, alguém muito intelectual, muito estudado. E hoje também se pensa assim. Você sabia que as pessoas classificam alguns pregadores como grande pregador, um pregador famoso? Isso não deveria existir jamais, né? Porque todos nós devemos nos considerar como pequeninos diante de Deus. Se nós somos portadores da palavra de Deus, nós devemos nos considerar pequeninos. Os grandes no reino de Deus, que a palavra de Deus que o Senhor Jesus nos ensina aqui, são os menores, né? Os pequeninos, né? E Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles. Um grande, quem é o maior no reino de Deus? Jesus traz um menino, um pequenino, um franzino, um iniciante da vida ainda. Jesus pega um pequenino e coloca ali no meio deles e diz: este é maior no reino de Deus. Este é o maior. Mas como assim? Ele não tem carreira ministerial, ele não é um grande pregador que viaja para todo lado, ele não tem fama, ele não tem milhares e milhares de seguidores no TikTok, na internet, no YouTube, em todas as partes, ele não tem seguidores nem não, mas este é o maior no reino de Deus. O menino, um franzino, um iniciante da vida, que está ainda adquirindo experiências, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, e de modo algum entrareis no reino de Deus. Olha que coisa fantástica. E Jesus diz para aquele povo, para aqueles homens, para os discípulos, os aprendizes de Jesus: se vocês não se converterdes e não mudardes de vida, não mudardes de pensamento, converter é isso, né? Você está indo em uma direção, está indo para o norte, e de repente você vira bruscamente e passa a vir para o sul. Isto é converter. Então, se vocês não se converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino de Deus. Que coisa fantástica!
fantástica, o que Jesus fala sempre é maravilhoso, o que Jesus fala sempre nos traz edificação espiritual, o que Jesus fala sempre nos chama atenção, nos traz correção, nos traz ensinamento. Então, discípulos de Jesus estavam ali, aprendizes de Jesus, e perguntam quem é o maior no reino dos céus. Ah, como Jesus faz com que eles fiquem completamente frustrados, murchos, porque nas suas mentes era um grande homem, era um chefe da sinagoga, era um homem muito culto, era um homem intelectual, era um homem famoso. Mesmo tempo de hoje, né? Hoje, se perguntar para alguém quem é o grande pregador, é o da Mala, é o da Iurde, é o não sei das quantas, esses são chamados grandes pregadores, mas muitas vezes Deus não os considera como grandes pregadores. Muitas vezes Deus considera muito mais um pregadorzinho simples que mora lá no interior de São Paulo, que mora no interior de Minas, que mora em qualquer interior que nem sequer é conhecido mundialmente, mas ele é um grande pregador, porque o seu foco, o seu objetivo está em ganhar almas, o seu objetivo está em agradar a Deus, o seu objetivo está em fazer a vontade de Deus. Então este é reconhecido por Deus como um grande pregador, como um grande homem. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e fizerdes como um menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus fala isso para os seus discípulos. Olha que coisa interessante, Jesus fala isso para os seus discípulos. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é maior do reino dos céus. Aquele que se tornar humilde, ou seja, reconhecer a sua pequenez, reconhecer que é iniciante, reconhecer que nada sabe, só sei que nada sei. Este que reconhecer que nada sabe, que é um pequenino, que é franzino, reconhecer isso diante de Deus, não é com hipocrisia andar dizendo, eu sou um dos menores, eu sou pequeno. Não, é reconhecer diante de Deus que ele é pequenino, que ele nada sabe. Esse é que Deus quer fazer grande, este é que Deus usa com poder, é esse que Deus quer usar para levar a sua palavra, a sua mensagem de salvação para aqueles que precisam. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Olha só, qualquer que receber em nome de Jesus, qualquer pessoa humilde, pessoa que não tem arrogância dentro de si, não tem prepotência, não tem vaidade, não tem orgulho, não se sente o melhor, mas se sente como um pequenino, este sim está recebendo a Cristo Jesus. Quantos grandes pregadores nós temos em nossa pátria! Quantos grandes pregadores nós temos pelo mundo afora, donos de rebanho, donos de igreja. Eu já ouvi até dizer que um certo pastor vendeu a sua igreja de porteira fechada. Olha só aonde nós estamos vivendo, em que época nós estamos vivendo. Vendeu a sua igreja de porteira fechada, com membros, com dízimo, com paredes, com tudo, vendeu com tudo. Olha só onde nós estamos, são proprietários de ovelhas. Eu, com as minhas poucas ovelhas, não sou dono delas. Eu só sou apenas cuidador dessas ovelhas e estou apenas para cuidar. E ai de mim, se eu não cuidar devidamente, eu serei cobrado de Deus. Portanto, nós precisamos prestar bem atenção naquilo que Jesus está ensinando aqui. Ele está ensinando sobre quem é maior no reino dos céus. E Jesus chama um pequenino, um garotinho, e põe no meio deles e diz assim, este é maior no reino dos céus. Aquele pequenino, aquele que estava começando ainda a aprender,
aquele que não se achava que sabia, não achava que sabia tudo, não achava que era o bom da fanfarra, não achava que era o melhor, não achava que era a última bolacha do pacote. Não, ele era um menino pequenino, ele era um franzino, um garotinho. Este é considerado como Deus. Aí Jesus diz: qualquer que receber o meu nome, um menino como este, a mim me recebe. Quando receber um menino como este, a mim me recebe. Olha só, Jesus disse o seguinte, Tiago diz o seguinte, para que nós não façamos acepção de pessoas. Que nós não façamos acepção de pessoas. E ele diz lá, se chegar um com anel no dedo, todo elegante, cheio de pose, cheio de posição social, conhecido, renomado, chegar entre vós, mas chegar também um pequenino, um humilde, um homenzinho que não tem, talvez até chegou ali de uma bicicleta, com uma bicicleta, encostou sua bicicletinha ali fora, quem sabe este pequenino chega, de que maneira vocês vão receber? Será que vocês vão dar muito mais atenção para aquele homem pomposo, de terno importado, de gravatas importadas italianas, e que chega diante de vocês todo cheio de ginga, todo cheio de conhecimento? Qual deles você vai receber melhor? E qual deles vai ter o melhor assento entre vós? É bem provável em muitos lugares que quem vai receber o melhor assento, o melhor lugar, será o prefeito da cidade, este que chegou com anéis no dedo, será o governador, não será com certeza o trabalhador braçal, humilde que chegou ali também. Este não receberá o melhor assento. Este vai ouvir uma conversa dizendo: sente-se lá atrás, existe lá uma cadeirinha, você pode se assentar lá, mas você não, você que chegou agora com esses ternos importados, cheio de linguajares, até mesmo desconhecido, você pode sentar-se aqui no púlpito conosco. Você pode sentar-se aqui entre nós. Olha, esses não conhecem Jesus, esses não recebem Jesus. Jesus está dizendo que quem recebe um dos meus pequeninos, a mim me recebe. Mas infelizmente hoje, e não só de hoje, porque Jesus já estava ensinando isso, porque desde que o homem é homem, desde que o homem existe na face da terra, desde que o homem cresceu abundantemente, desde que o homem proliferou no sentido de aumentar a sua população, o homem cresceu também com o orgulho, com a vaidade, e cresceu também com a arrogância e a prepotência. Mas foi para isso que Jesus veio, para nos limpar, para nos mostrar qual é o caminho, e aqui Jesus está mostrando qual é o caminho do céu. O caminho do céu é quando nós nos apresentamos a Ele cheio de humildade, mansidão, quando nós nos apresentamos a Ele com o coração quebrantado, quando nós nos apresentamos a Ele com a vida humilhada diante dEle, quando nós nos apresentamos a Ele de uma forma maravilhosa. E quando nós nos apresentamos a Ele de forma diferente, de forma quebrantada, aí nós estamos sendo humildes como este menino. Quando nós não nos achamos, né? Tem muita gente se achando, né? Se acha o pastorzão, se acha o missionário, se acha o grande apóstolo, né? Eles se autodenominam e assim seguem seus caminhos. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creia em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma mó de azenha e se submergisse em profundo mar. Olha só a gravidade daqueles que escandalizam os pequeninos. Olha a gravidade daqueles que põem por baixo, que deixam à parte os pequeninos, que não consideram os pequeninos, que humilham os pequeninos. A gravidade é terrível. Por isso que o Tiago diz: não tenhais em vosso ajuntamento acepção, não vos porteis em acepção de pessoas. Não reunis em acepção de pessoas, e quando chegar alguém com anel no dedo, ou alguém humilhado, não se achegue diante deles assim, mas considere o menor como o maior. Considere aquele irmãozinho humilde,
Este é considerado. Eu costumo dizer, e é correto, nas nossas igrejas, no nosso ajuntamento, não pode existir doutores, não pode existir pós-graduado, não pode existir, não, somos todos iguais dentro do templo, na onde nós nos reunimos, dentro da igreja, do convívio do povo de Deus, somos todos iguais. Não existe o pastorzão, não existe o diáconozinho, não, somos todos iguais. E assim temos que respeitar. Ai do mundo por causa do escândalo, porque é mister que venha escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vier. Se eu cometo algum delito ao ponto de trazer escândalo, o que é o escândalo? Escândalo é quando alguém olha para mim e diz, olha, este aí não é pastor, olha, este aí não é crente, este aí não é servo de Deus, este aí... Ai de mim, é que eu estou escandalizando, eu estou fazendo com que muita gente se afaste do evangelho por causa da minha postura, por causa do meu comportamento. Muitas pessoas poderão olhar para mim, se for para eu ser crente como este cara aí, nunca quero ser. Prefiro ser da religião a qual eu sou. E eu vejo muita gente dizendo aí, né? Prefiro ser católico. Ainda bem que eu sou católico. Ainda bem que eu tenho a minha religião. Ainda bem... Por quê? Porque está farto de ver escândalos, está farto de ver pessoas escandalizando, pessoas trazendo vergonha para o evangelho de Cristo. Portanto, se na tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atire para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos, os dois pés serem lançados no fogo eterno. Jesus não está dizendo para que nós cortemos os nossos pés, as nossas mãos na íntegra, na verdade. Jesus está dizendo aqui que é melhor. Jesus está levando-nos ao ápice do pensamento para nós entendermos a gravidade de humilharmos alguém, a gravidade de acharmos que somos maiores, a gravidade de escandalizarmos o evangelho de Cristo. Quantos escândalos nós estamos vendo hoje no meio do evangelho? Quantos escândalos? Pastores adúlteros, pastores aldrabões, pastores tomando igreja uns dos outros, confusões infernais no meio da igreja, no meio do povo de Deus, mas também lá em Corinto já existia coisas desse tipo. É por isso que a Bíblia fala sobre esses assuntos, é porque também já existiam naquelas épocas. Mas, se nós conhecemos a Cristo Jesus de verdade, é necessário que nós deixemos Ele mudar e moldar a nossa vida, para que nós sejamos luz, para que nós sejamos sal. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Se a lâmpada foi colocada embaixo de uma mesa, embaixo de algum móvel, como ela extrará iluminação? Então nós temos que ser luz onde quer que nós estejamos, nós temos que ser exemplo. E para isso nós precisamos lutar, porque o pecado está sempre ao alcance de nós todos. O pecado está sempre ao alcance da nossa mão, o pecado está sempre ao alcance dos nossos braços, e nós precisamos lutar para vencer o diabo, para vencer as tentações. Dizer que vai ser facinho nós vencermos, não, porque o diabo está sempre nos tentando, sempre querendo fazer de nós uma marionete nas suas mãos. Mas nós temos que estar guardados em Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esteja protegido em Cristo Jesus, descansará à sombra do Onipotente. Ele está na sombra, descansado ali. E ali Satanás não poderá tocá-lo, a não ser que peça permissão para Deus, né? Como foi com Jó. Satanás tocou na vida de Jó, mas com autorização de Deus. Então, se nós estivermos guardados em Cristo Jesus, nós conseguiremos vencer as paixões, conseguiremos vencer a carnalidade, a imoralidade, a indecência, a arrogância, a prepotência, a inveja, a bebedeira, a glutonaria. Tudo isso nós conseguiremos vencer se nós estivermos guardados em Cristo. Se nós estivermos guardados em Cristo,
nós somos mais do que vencedores. Quem sabe você não está conseguindo ser um crente verdadeiro? Quem sabe você não está conseguindo ser um crente autêntico? Você consegue sim ir à igreja, cantar os hinos, dar oferta, dar dízimo, seja lá como for ou não dar, mas você consegue ir, você consegue até pôr o seu paletózinho, a sua gravatinha, ir à igreja, mas obrigado, Walter, é isso mesmo, né? Você não consegue ser um crente fiel a Deus. Você consegue ser um crente fiel, aparentemente ali, do gosto e dos moldes da sua organização religiosa, cumpre todos os dogmas certinho. E eles olham para você e dizem, parabéns, você vai até receber uma condecoração, você agora vai passar a ser músico oficial, porque você anda direitinho, você é correto, mas diante de Deus, como você está? O seu interior, como está diante de Deus? Será que dentro de você, quando você encontra um pobrezinho, você diz, esse coitadinho aí, este é um miserável. Mas quando você encontra um deputado, um senador, um homem que chega todo cheio de eloquência, todo elegante, um empresário da sua cidade, você diz, este sim é um dos meus. É desse que eu gosto, eu quero ser seu amigo. Mas do pobrezinho você põe ele à parte, você não se importa com ele. Jesus está chamando a nossa atenção aqui, a minha atenção e a sua, para que nós não vivamos, não tenhamos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, como Tiago diz, em acepção de pessoas. Para que nós não tenhamos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, em acepção de pessoas. É isso que Tiago nos orienta, e é isso que Jesus está dizendo. Ele trouxe um menino, quando os discípulos perguntaram quem é o maior no reino de Deus, ele trouxe o menino, colocou o menino pequenino no meio deles, e disse, este é o maior no reino de Deus. E quem não se tornar como um destes pequeninos, como este menino, é melhor que não tenha a mim. Este não tem a mim, não é? Qualquer que receber o meu nome, em meu nome, um menino como este, a mim me recebe. Qualquer que receber um humilde, uma pessoa simples, no nome de Jesus, a ele recebe. Quando chega alguém na sua porta, né? Quando chega alguém na sua porta tão simplesinho, às vezes até pedindo um prato de comida, embora hoje nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Há muitos assaltos, há muitas situações dramáticas, mas nós também devemos fazer a caridade e a misericórdia, né? Atender as pessoas que precisam, mas com muito cuidado, com muita prudência. Estamos vivendo em um mundo perverso, em um mundo maligno, não é? Nós temos visto aí reportagens, temos visto aí simulacros de pessoas que chegam no portão e quando você vai atender, eles põem uma arma. Então, muito cuidado. A parábola do bom samaritano, nós vemos ali que quem deixou o samaritano, o pobrezinho do lado, foi o homem que era um pastorzão, né? Foi o homem que era um grande, ele se achava o grande, e quando ele passou perto do pequenino, ele deixou ali. E quem atendeu foi um imigrante, né? E o imigrante sabe muito o que é sofrer. Eu já fui imigrante por 10 anos e eu sei o que é sofrer como imigrante. A gente é desprezado, a gente é colocado à parte, e assim por diante, até que ganhe confiança ali, né? Mas quem atendeu aquele pobre, aquele homem que estava caído na sarjeta foi um imigrante. Ele atendeu. O sacerdote passou de largo, né? Pastorzão, o bispo, o apóstolo passou de lado, deixou lá. Este não me dá lucro, este não me traz dízimo, este não me traz oferta, este não me ajuda em nada, deixa aí, não tem problema. E assim, o mundo vive hoje da mesma forma. É por isso que a Bíblia está escrita e traz nos exemplos, é que é para nós observarmos esses exemplos, atentarmos para essas coisas, para que nós não venhamos incorrer nos mesmos erros. Nos mesmos erros. Uma das coisas, queridos, que me deixa bastante cabuloso ultimamente, é ver as pessoas adotando bebê born. Olha só, adotando um boneco. Outras adotando cães como filhinhos.
Nada contra a adoção dos animais, eu tenho animais adotados, claro, os animais são adotados, eu não compro animal, mas eu adoto, eu pego na rua, eu pego alguém que dá, eu tenho 2 cães, amo-os de coração, mas não os tenho como filhos. E as pessoas lutam e não querem ter filhos, porque os filhos dão trabalho, os filhos podem amanhã ser um problema na sua casa. Se não souber criar, vai ser um problema mesmo, né? Eu tenho 2 filhos adotivos e uma bênção na minha casa. São os meus filhos. Esse termo adotivo eu nem uso, estou usando aqui para mostrar para vocês. Então, isso é importante. Deus quer pessoas hoje assim. Quantas crianças estão aí nos orfanatos, já não existe orfanato mais, né? Mas nas casas aí de acolhimento, quantas crianças estão amontoadas, doidas por um pai, doidas por um lar, e as pessoas estão adotando cães como filhos, pondo para dormir nas suas próprias camas, e quantas crianças desejosas por um lar. E eu aconselho você, se você tiver condições, e condições que eu digo não é ter dinheiro de sobra, não. Se você tiver condições de amar, se você tiver um coração amoroso, se você estiver pronto para cumprir com os ensinamentos de Jesus, que é amar o próximo como a si mesmo, adote filhos, adote crianças. Traga para o seu regaço, cuide delas com carinho, com amor. Eu tenho certeza que Deus vai retribuir a você quantas vezes for preciso. Eu tenho sido abençoadíssimo por Deus por este ato. Eu tenho entendido que a graça de Deus tem derramado sobre mim, não pelo meu modo de ser, mas por este ato. Deus tem me abençoado grandemente. E eu digo a você, faça isso, por favor. Faça isso, adote, você casal, marido e mulher, adote filhos, por favor, façam isso. Vá às casas de acolhimento da sua cidade, você vai ver quantas crianças lindas estão ali precisando de um calor humano, precisando de um aconchego, precisando de um lar. E você às vezes gastando dinheiro absurdo com tantas besteiras, tantas coisas, talvez até coisas necessárias, comprando carros caríssimos, gastando dinheiro exorbitante com fazenda, com sua chácara. Não faça isso, gaste sim, mas acolha crianças, adote filhos. É um apelo que estou fazendo para você aqui. Faça isso, seja um acolhedor, adote. Vá até uma casa de acolhimento, adote filhos, adote filhos. Há muitas crianças clamando por um lar, tá bom? Faça isso, eu tenho certeza que Deus recompensará você de uma forma extraordinária. Deus recompensará. Faça isso com amor, acolha para o seu regaço, traga para o seu colo, para o seu quarto, para a sua casa, para o seu aconchego. Você vai ver quanto amor essas crianças vão ter por você. Ah, mas adotivo. Às vezes amam até mais do que os que são gerados no seu ventre, porque reconhece muito mais o carinho qual você prestou por eles, reconhece muito mais. Eu estou falando com experiência própria. Então Jesus chamou o menino e disse, quem é maior no reino dos céus? Jesus chama este menino e diz, este aqui é maior no reino dos céus. Faça caridade. Exerça a caridade. Olha só que Tiago diz, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e manter-se incontaminável. Ou seja, a última frase é extremamente importante. Eu poderia cuidar dos órfãos, da viúva, dos necessitados e ser um pecador compulsivo. Mas eu tenho que me manter incontaminável. Depois que eu fizer tudo isso, eu tenho que me manter incontaminável. O verso 9 de Mateus 18. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida como um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. O que Jesus está dizendo aqui é que nós temos que lutar ao máximo para fazer, para compreender, para não escandalizar o reino de Deus, para não escandalizar o evangelho de Cristo. Nós estamos vendo hoje quantos crentes, aos milhares, às centenas, que trazem escândalos, são aldrabões, são mentirosos, são adúlteros,
são tratantes. Quantos nós estamos conhecendo? Se tem uma coisa que eu detesto é tratar algo com uma pessoa, a pessoa marcar que vem tal dia, ou que vem tal hora, ou que vai fazer, e de repente aquela pessoa some, desaparece e não cumpre com a sua palavra. Isso é horrível. Então nós não podemos ser tratantes, ser mentirosos, aldrabões, ladrões. Nós não podemos ser, nós não fomos chamados para, nós fomos chamados para a santidade. Se você foi chamado para Cristo, você foi chamado para a santidade. Você não foi chamado para fazer parte apenas de uma organização religiosa e de fazer parte daquele convívio que é importante quando ela prega o evangelho de Cristo. É importante o convívio, tá bom? Mas se você está fazendo parte de uma organização religiosa que não te traz lucidez do evangelho, que não te ensina o evangelho genuíno, então não vale a pena. Você está fazendo parte de uma organização só, que tem ali um convívio, mas você precisa aprender do evangelho de Cristo. Olha aqui que os discípulos de Jesus vêm perguntar para Jesus quem é maior no reino dos céus. Os discípulos de Jesus, os aprendizes de Jesus, quem dirá nós que estamos aqui aprendendo com a palavra dele, mas não pessoalmente com ele. Mas nós estamos aprendendo com a palavra. Então, se o teu olho te escandalizar, ou se tua mão direita escandalizar, se os teus pés escandalizarem, estiver trazendo escândalo para o evangelho, olha só que Jesus disse, arranca, tire fora. Por favor, hein? Por favor. Jesus estava usando aqui o extremo para chamar a atenção, tá? Não vamos nós aí dizer que o pastor mandou cortar as mãos, e eu vou cortar porque o pastor disse, então eu quero ir para o céu, então, pelo amor de Deus, vamos entender bem a palavra. Jesus está dizendo aqui, chegando ao extremo para mostrar para os discípulos como se deve ser, mostrar para nós que nós devemos lutar ao máximo para não trazer escândalos, né? Vede, não desprezeis algum destes pequeninos. Jesus volta a falar dos pequeninos. Não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Olha só. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Não desprezeis. O pobre, o humilde, o órfão, a viúva, o desprezado, aquele que tem fome, não desprezeis. Quantas pessoas têm fome ao nosso redor e talvez você não tenha coragem de fazer uma cesta básica e entregar para ele. Neste frio, principalmente, quanta gente está padecendo de frio e você com 10, 12 cobertores não tem coragem de entregar um para alguma organização, para algum órgão que está atendendo o pobre. Entregue para a pessoa direta, melhor ainda, né? O verso 11, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Então nós temos que ter interesse aqueles que estão perdidos. Tem aproximado-se de mim pessoas que, principalmente mulheres de vida fácil, você sabe o que eu estou dizendo? E eu não as desprezo, muito pelo contrário, eu mantenho-as em contato, porque aí elas vão ouvir a palavra de Deus, vão ouvir o evangelho de Cristo e poderão ser alcançadas. E quantas pessoas de outra situação podem estar ligadas a nós e nós dizermos, ah não, este eu quero distância, deixa para lá, vou excluir, eu vou até excluir. Não. Se você tem condições de ensiná-la, se você tem condições de trazer a verdade para elas, trazer elas à luz do evangelho, faça isso. Faça isso, não ponha-as à parte, né? Porque o Filho do Homem veio para salvar os que se haviam perdidos. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Então nós temos que aproximar principalmente dos doentes espiritualmente, os bêbados, os drogados, os dependentes químicos, aqueles que estão nas sarjetas, embriagados. Nós temos que aproximar deles para levar o evangelho de Cristo. Esses precisam. E volto a dizer, as crianças no orfanatos, as crianças na casa de acolhimento, precisando de pai, precisando de mãe, precisando de um aconchego. Preste atenção nisso, tá bem? O verso 12 de Mateus 18. Que vos parece? Se algum homem estiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca
da que se desgarrou? Olha que coisa interessante. Ah, não, ela se desgarrou, o problema dela, ela que vá para onde quiser. Não é assim que funciona. O verdadeiro pastor, o verdadeiro cuidador, ele vai em busca da ovelha. Ele vai buscar aquela ovelha que está perdida, que ficou perdida. Quem sabe ela está cheia de carrapicho lá no meio do mato. Quem sabe ela está cheia de heresias, cheia de mentira. Só tem uma situação que eu não vou atrás da ovelha. Quando ela sai do nosso convívio, o qual o Senhor deu para que eu as cuide, e ela vai para uma outra denominação, para uma outra igreja, para uma outra organização. Aí eu não vou atrás, porque ela se interessou por lá, ela está dentro do evangelho, ela está ouvindo a palavra de Deus, então tudo bem. Mas se eu souber que ela desviou-se do evangelho, que ela está caminhando para a perdição, aí sim, essa eu vou atrás. Vou buscar, vou ali com o cajado, né? O cajado é para puxar ali do buraco e trazer para junto de si. Então, essa eu vou buscar. Mas se eu souber que ela foi para uma outra igreja, vai em paz, Deus abençoe, não tem problema nenhum. Não é? Agora, se ela foi para uma seita também, uma seita enganadora, eu posso até chamá-la e abrir os olhos. Mas se ela insistir e quiser continuar, então... E se porventura a acha em verdade, vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não saíram do seu rebanho, que não se desgarraram. E é verdade, você já viu quando você perde um objeto que você amava tanto? E você pode ter vários, mas aquele objeto que você amava tanto, e você procura, estou aqui fazendo uma simulação, né? Você procura, quando você acha, você guarda ele bem guardado, porque você estima. Então quando você perde também, às vezes, uma boa amizade, por sua culpa você perdeu, você faz tudo para cativar aquela boa amizade, você faz tudo para tê-la novamente junto de você, e a ovelha perdida também é assim. Quando você a encontra, mas como você se perdeu, eu te amo, vem cá, volta novamente, vem ouvir a palavra da verdade, vem aqui para minha casa, vem tomar um café, vem tomar um chá quente neste frio, faz bem, não é? Então é importante nós prestarmos muita atenção em todos os ensinamentos de Jesus, porque eles são muito valiosos para a nossa vida, para a nossa salvação. Se você tem desejo de ser salvo por Cristo Jesus, da condenação eterna, do engano, da mentira, da perversidade, venha para Cristo Jesus. Ele te ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Não precisa você dar nada para ele, para que ele te ame. Ele te ama de todo o coração. E é importante que você entregue o seu coração ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor e o mais tudo ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você vai viver uma experiência fenomenal. Se você entregar o seu caminho a Jesus, você vai viver uma experiência espetacular. E eu não estou falando aqui de fazer parte de uma organização religiosa, de uma igreja física, como você entende, né? Nós entendemos igreja como aquela que tem uma plaquinha na frente, mas a igreja verdadeira são os salvos por Cristo Jesus, são os escolhidos de Cristo, aqueles que estão juntos, seja neste momento lá nos Estados Unidos, lá no Japão, onde quer que esteja, ele está com um só pensamento, que é adorar a Cristo, servir a Cristo. Essa é a igreja que Cristo Jesus vem buscar. Tá bem? Não é a plaquinha, não é aquela igreja que tem uma plaquinha ali, CCB, ou Batista, ou Assembleia de Deus, nós que somos certos, o resto, não. Jesus vem buscar os salvos. Às vezes você está fazendo parte de uma organização só porque batizou. Você batizou e já está fazendo parte, mas você não aplica o evangelho na sua vida, você não ouve o evangelho, você não obedece o evangelho, você não tem ensinamento lá que te ensine a arrepender dos seus pecados, deixar os seus pecados, e você acha que está tudo bem. Então, é melhor você examinar as escrituras, tá? Aliás, lá diz que você não pode ler a Bíblia, não deve ler a Bíblia. Leia, estude a Bíblia. Estude a Bíblia, tá bom? Pesquise, aprenda com a palavra de Deus. Assim também não é a vontade do vosso Pai, que está no céu, que um desses pequeninos se perca. Quando a pessoa vem para Cristo, ela conhece o Evangelho de Cristo, Cristo Jesus quer que ela seja cuidada. E é por isso que existem os pastores. Estou falando de verdadeiros pastores.
aqueles que dão as suas vidas pelas ovelhas do Senhor. As ovelhas não são dele, as ovelhas são do Senhor. O verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas que pertencem ao Senhor. Ele é cuidador, ele dá toda a atenção, todo o carinho, ele atende, ele socorre nas aflições, ele cuida. As ovelhas que o Senhor Deus tem colocado ao meu regaço, em minhas mãos para eu cuidar, eu tenho feito o máximo para cuidar e cuidar bem. Tá? Então é importante isso. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está no céu que um desses pequeninos se perca. Não é a vontade de Deus. Ora, o verso 15 de Mateus 18. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Chega até ele, você e ele, repreende. Olha, você pecou contra mim, você fez isso, você fez aquilo, eu estou apontando agora o seu erro. Talvez eu tenha meus erros, mas estou apontando o seu erro. Então eu quero pedir perdão para você, eu quero que você volte para o rebanho de Cristo, você volte para a sua vida normal. Então, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, se o irmão pecar contra mim, eu vou até ele e vou convencê-lo, mostrar que ele estava errado, sem querer apontar. Está dizendo que se ele pecar contra ti, então eu tenho que mostrar o erro dele, para que ele se conserte. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois. Olha só, se ele não me ouvir no erro em que ele está, eu levo mais um pela segunda vez, vou até ele, levo mais um, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então eu levo mais uma pessoa comigo, ou 2, e vou conversar com ele o mesmo assunto. Olha, você cometeu aquele erro comigo, eu estou trazendo aqui o irmão fulano, o irmão Beltrano, como testemunha de que eu estou pedindo perdão para você, de que eu vim me acertar com você. Se eu conseguir ganhá-lo, estou bem na fita, né? Isso é importante. Esse não as escutar, dize à igreja. Agora eu vou levar ele para a igreja, para a comunidade dos santos, para o ajuntamento da igreja. Vou levá-lo e vou apresentar à igreja. Ó, irmãos, esse aqui é o irmão fulano, ele cometeu tal ato para comigo, já fui com ele pessoalmente, já fui com 2 testemunhas, já fui com 2 irmãos, mas ele continua irredutível e agora estou trazendo aqui diante da igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Se essa pessoa não quer conserto, não quer se arrepender do seu pecado, não quer arrepender do seu ato, aí você considera como publicano, como um gentil, isso deixa excluído do seu convívio porque ele não quer fazer parte da igreja. Eu já tive muitas pessoas assim. Nos meus 25 anos de ministério, já tive muitas pessoas vivendo desta forma e tentamos arrebanhar, tentamos trazer de volta, mas não quiseram. Então a gente deixa de lado, né? Deixa à parte, porque aí não posso fazer milagre também, não é? Então se a pessoa não quer, não quer. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado do céu. Então, desliga-se dele, deixe-o à parte, não procure mais, porque ele não quer. E a palavra de Deus também diz que nós não devemos lançar pérolas aos porcos, ou seja, você pega a palavra de Deus que é santa, que é pura, fica insistindo com alguém, olha, vem para Cristo, vem para o Evangelho, não podemos ficar insistindo, você tem que fazer a pessoa ficar ciente do que é o Evangelho. Você tem que chegar com clareza, mostrar a ela o Evangelho, qual é a função do Evangelho, o que o Evangelho pode fazer na vida dela, como ela pode ser diferente conhecendo o Evangelho. O Evangelho tem poder para salvar a sua alma da condenação eterna. Tudo isso você tem que esclarecer. Mas chega um tempo que você tem que deixar de lado. Porque aí você passa a estar insistindo com a pessoa que não quer. Entendeu? Ela não quer, não adianta você tentar insistir. Também vos digo que se 2 de vós concordar na terra acerca de qualquer coisa que pedirdes, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vós. Olha só, interessante, né? Você ora e pedindo alguma coisa, e é importante que você tenha alguém com você orando para que concorde com aquilo que você está pedindo diante de Deus. Mas
aquele pedido que você está pedindo de Deus também, primeiramente, ele tem que ser de acordo à vontade de Deus. Veja só, que Jesus, quando estava prestes a ser crucificado, ele foi até o monte orar, e na sua oração ele dizia: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Todavia seja feita a tua vontade. Então Jesus está dizendo que a tua vontade seja feita, né? E então, na nossa oração também, temos que saber se a vontade de Deus está sendo feita naquilo que nós estamos pedindo. Não adianta eu trazer alguém para orar comigo, para concordar comigo em um pedido qual estou fazendo, e aquele pedido qual estou fazendo não é da vontade de Deus. Muita gente pede coisas que não é da vontade de Deus que ela tenha, né? E eu gosto sempre de usar esse exemplo que eu vou usar agora. Talvez seja grotesco, mas imagine eu pedindo para Deus me dar uma Ferrari. Para que eu quero uma Ferrari? Eu tenho condições sequer de pagar o IPVA de uma Ferrari? Então, eu não tenho, eu tenho que ter equilíbrio nas coisas, né? Eu tenho que ter equilíbrio. Jesus disse: olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não era possível, porque ele estava vindo para entregar a sua vida por amor de nós, então não era possível. Então Jesus ia passar pelo Calvário para que nós pudéssemos hoje ser salvos, não é? Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Olha só que Pedro pergunta para Jesus: até 7 vezes? Não é? Vamos supor que a pessoa pecou contra você uma vez por dia da semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo. 7 dias a pessoa pecou contra você e você está farto já de ver ela errar contra você. E Jesus disse: olha, não somente 7, mas 70 vezes 7. Aí você pode dimensionar aí, né? Se esse 70 vezes 7 é por dia, é por semana, você tem que dimensionar aí, não é? Então, o perdão tem que estar acompanhado, tem que ser constante. Agora, você pode perdoar uma pessoa de um erro que ela cometeu com você, mas você não é obrigado a ficar comendo com ela, cometendo os mesmos erros sempre e eternamente. Se você vê que ela é uma pessoa errante, você a perdoou, mas deixe ela em paz lá no seu canto. Não é preciso você convidá-la para vir comer a sua mesa, uma pessoa que está sempre aprontando com você, não perdoou, você perdoa 70 vezes 7, quantas vezes for preciso, mas deixe ela no cantinho dela, porque ela não quer conserto, ela não quer andar uma vida reta. Então, nós precisamos observar o que Jesus disse. Jesus disse para perdoar 70 vezes 7, pode ser por minuto, pode ser por dia, pode ser por semana, 70 vezes 7, perdoa, mas não precisa conviver. Olha só, Abraão e Ló, os dois tiveram ali, os seus homens, os seus empregados, os seus funcionários não estavam se acertando, não conseguiam caminhar juntos. Então Abraão chamou Ló e disse: olha Ló, não dá para a gente andar junto, porque os nossos funcionários, os nossos empregados, os nossos homens estão brigando muito, isso poderá causar aí um transtorno. Então vamos nos separar, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, Ló, eu vou te dar duas opções. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então escolha, tá bem, Ló? Escolha para onde você quer ir. E Ló, com seus olhos carnais, escolheu aquela campina verdejante, toda linda, não sabendo o que estava por detrás daquilo. E Abraão escolheu, foi para o que sobrou, né? Andou pelo caminho que sobrou. Mas a bênção de Deus estava com Abraão, né? Então, se a bênção de Deus estiver com você, continue no seu caminho, continue na sua jornada. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar se você estiver debaixo da bênção de Deus. E não vá embora com ódio. Eu odeio aquele cara, nunca mais quero. Não. Se você tiver ódio no seu coração, você está desligado de Deus. E lá em Gálatas 6, capítulo 5, Gálatas 5, capítulo 18, 19 e 20, vai falar sobre isso. Não é? Que quem pratica essas coisas, o ódio, a rincha, a inveja, essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Então, não acolha isso para o seu coração, até porque isso faz mal até mesmo para a sua saúde. Você não pode andar com ele? Tudo bem. Poderão andar os dois juntos se não tiverem de acordo? Também a palavra de Deus. Não ande, mas também não tenha ódio dele.
tá bem? Deixe ele viver o seu canto. Depois o Senhor traz-nos a palavra de Deus vem nos ensinando sobre a parábola do credor incompassivo. Credor incompassivo. Quem é o credor? É aquele que te emprestou o dinheiro. É aquele que te ofereceu o dinheiro, mas ele é incompassivo. Hoje nós temos aí os agiotas, né? Terrível, não entre nessa, não entre nisso, hein? Não entre nisso. O credor incompassivo. Por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Tinha um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida lhe fosse paga. Olha que crueldade. O credor vendeu todos eles como escravos, com tudo que eles tinham, para que a dívida fosse paga. Cruel, não é? Mas quem sabe você tem uma dose de crueldade também na sua vida? Qual é a dose de crueldade que você tem tido na sua vida? Eu preciso analisar as minhas e preciso abominá-las. Não é? E não tendo com que pagar, tá, já li, né? O verso 26 agora. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, tudo te pagarei, me dê um tempo, seja generoso, espere um pouquinho, tenha paciência comigo, eu vou te pagar. Olha só. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Vá prestando atenção nisso, preste atenção. E perdoou-lhe a dívida. O verso 28, saindo, porém, aquele servo, encontrou-se um dos seus conservos, olha, aquele que foi perdoado, encontrou-lhe um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, presta atenção que eu estou lendo sobre aquele que foi perdoado, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Paga o que me deve, senão eu te mato. Olha só, que pressão. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo, por favor, eu te pagarei, me perdoe, eu vou te pagar. E ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito e foram reclamar ao seu senhor tudo o que se passava. Eles foram reclamar. Olha, aquele que o Senhor perdoou, quando ele lamentou e chorou e disse que pagaria e perdoou, agora ele está fazendo pior do que o Senhor fez com ele. Ele não está perdoando e está lançando na prisão aquele que o devia. Será que às vezes nós não chegamos a um ponto deste? Talvez não com muito dinheiro, talvez não com dinheiro, mas talvez com atos, talvez com uma barganha, talvez com uma paciência. Será que muitas vezes nós não chegamos a este ponto? Estou perguntando isso para mim. Esta palavra está falando muito comigo agora, sabia? Será que nós muitas vezes não chegamos a este ponto? Ele, porém, não quis, antes foi, já falei, né? Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se havia passado. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te tudo quanto devia, porque me suplicastes? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Gente do céu, que palavra forte! Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou ao atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Agora ele vai sentir na pele o que ele estava fazendo o seu servo sentir. Ele vai sentir na pele agora
a falta de compaixão que ele estava tendo, eu pergunto para você, por acaso você não tem vivido uma vida assim, sem compaixão, sem misericórdia? Eu falei lá atrás, e Jesus também falou lá atrás, desse capítulo 18, sobre a misericórdia. Jesus falou também sobre quando os discípulos perguntaram para ele quem é o maior no reino de Deus. Jesus colocou um menino no meio deles e disse: este é maior no reino de Deus. E quem desprezar um desses pequeninos, a mim me despreza. E disse lá mais adiante: era melhor que você amarrasse uma pedra no seu pescoço e se lançasse no mar. Pessoa que não tem misericórdia, pessoa que escandaliza o reino e o evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo tempos difíceis hoje. Quantos escândalos! Indignando-se, o Senhor entregou aos atormentadores até que pagasse seu último que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Assim também fará o Pai, se você não perdoar as suas ofensas, você também passará ou será entregue para o inferno. É isso mesmo. É isso mesmo. Olha só. Aqui ele fala que nós devemos, aqui atrás, no verso 9, ele fala que nós não devemos escandalizar. Devemos lutar ao máximo, ao ponto de, se for preciso, tirarmos as nossas pernas, tirar os nossos olhos, para não causar escândalo. Jesus chegou ao extremo com esse ensinamento. Jesus chegou ao extremo. E agora nós estamos vendo aqui que se nós não perdoarmos aquele que nos deve, não está falando monetariamente, mas também pode ser. Mas talvez seja um favor, talvez seja qualquer outra coisa. E você não consegue perdoar, você não perdoa. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ofensas. Eu até usei aqui outros recursos, mas está falando sobre ofensas. Aquele te ofendeu. Ah, não perdoa. A ofensa foi grave. Ele xingou a minha mãe. Eu não perdoo. Ele mexeu com minha moral. Eu não perdoo. Mas você deve perdoá-lo. Você deve e você tem que perdoar. Porque se você não perdoar, você vai ser lançado no inferno. Porque se você não consegue perdoar, você não vai alcançar o reino de Deus. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoar os que vos devem, você também não será perdoado. Leve essa palavra para o seu travesseiro, para a sua vida. Deus tem obra grandiosa para fazer na sua vida, mas você precisa arrepender dos seus pecados. A mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. O profeta Isaías nos revelou isso. Ouça a palavra de Deus, Ele quer te mudar. Ele quer limpar o seu coração, Ele quer te fazer perdoar. Ele quer te dar capacidade para perdoar. Deus te abençoe. Tenha um